Três verdades sobre quem são os anjos e o que fazem. Existem muitos equívocos sobre anjos no céu, como por exemplo, nos tornamos anjos? Quem são os anjos que sempre existiram? Qual é o propósito e o papel dos anjos? Vejamos algumas verdades das Escrituras sobre o propósito que Deus tem para que os anjos que Ele criou existissem no céu com Ele. Primeira, os anjos estão nos guiando para a salvação. O que os anjos estão fazendo no céu com Deus? Precisamos olhar novamente para Hebreus 1 verso 14 e prestar atenção especial ao termo ministrar ou ainda melhor, serviço divino. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Todos os anjos não são espíritos no serviço divino, enviados para servir por causa daqueles que herdarão a salvação? A palavra por trás dessas duas traduções em inglês geralmente se refere a servir no templo de Deus de maneira sacerdotal. O escritor aos Hebreus sabia que seus ouvintes estavam familiarizados com o trabalho dos sacerdotes no templo. Assim, os anjos estão descritos como comissionados por Deus para nos levar, humanos presos à terra, à adoração de Deus. E se formos até o final do versículo, veremos que eles são enviados por Deus como parte de nossa redenção. Esses espíritos adoradores enviados por Deus nos ajudam em nossa redenção, para que possamos nos juntar a eles na adoração ao Deus da redenção. Segunda, os anjos estão nos guiando na adoração. Portanto, a segunda descrição mais importante sobre os anjos é esta: eles lideram o povo de Deus na adoração redentora. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, torna isso óbvio. Os anjos no céu estão saturados de adoração a Deus como resultado da obra redentora do Cordeiro. Observe, e por favor leia, estes belos versículos de adoração e intercessão liderada por anjos. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 8 verso 3. Esta é uma ideia rica: os anjos são líderes de adoração. Podemos ver imagens de anjos em alguns altares das grandes catedrais. Nesta arte, os anjos estão retratados oferecendo incenso, ou seja, as orações do povo. Eles são líderes em oração, intercessão e adoração. Aqui, então, está meu resumo de nossas duas primeiras palavras: os anjos são mensageiros saturados de Deus e adoradores enviados por Deus em missão com uma mensagem que pode levar à nossa redenção. Os anjos não são o assunto da história. Eles são ministros em uma história sobre Deus. O fascínio pelos anjos mensageiros pode se aproximar perigosamente da idolatria. O erro de adorar anjos em vez de Deus surgiu ao longo da história. De fato, o apóstolo Paulo disse à igreja colossense que não adorasse anjos. O apóstolo João teve que ser instruído a não adorar um anjo quando alguém apareceu a ele. Os anjos adoram a Deus e têm a missão para nos liderar nessa adoração. Anjos que não nos chamam para contemplar Deus não estão fazendo a obra de Deus. Em vez disso, eles são os anjos rebeldes e maus, muitas vezes chamados de demônios ou espíritos malignos. Terceira, os anjos estão nos acompanhando ao céu. Sim, a Bíblia indica que quando um crente morre, os anjos o escoltam em segurança para o céu. Em uma de suas parábolas, por exemplo, Jesus falou sobre dois homens muito diferentes. Um era um homem rico, que vivia apenas para si mesmo e ignorava Deus e os outros. O outro era um pobre mendigo que nada tinha quanto aos bens deste mundo, mas tinha fé em Deus e suas promessas. Quando o rico morreu, ele recebeu o que merecia, uma vida de miséria,
separado de Deus para sempre. Mas só quando o pobre homem morreu, os anjos o acompanharam em segurança à presença de Deus. Você pode ler esta parábola em Lucas 16 versos 19 a 31. Embora não possamos vê-los ou mesmo estar cientes de sua presença, os anjos de Deus são reais, e quando conhecemos a Cristo, sabemos que eles estão sempre conosco para nos proteger dos ataques de Satanás. Se eles nos protegem agora, eles também não podem ser confiáveis para proteger nossa jornada para o céu? É claro. A Bíblia diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Os anjos fazem o trabalho de Deus, incluindo escoltar os crentes para o céu. Sabemos disso pelas Escrituras. Nossos anjos da guarda nos protegem de Satanás e também nos guiarão para o céu.